Olá pessoal, voltei mais uma vez aqui com essa cara barbuda, cabelinho novo em homenagem ao dia dos LGBTFZHIJKSTUVXZ. Brincadeira, meu cabelinho é assim por natureza. Mas enfim, vamos ao assunto do vídeo. Quer saber o que eu tenho para transmitir nele? Vem comigo. Olá, mais uma vez, meu nome é Ricardo e você está no canal Verdade Urgente. Depois de um bom tempo driblando tudo quanto é dificuldade, barulho, interferência e também facilitando um pouco da minha vida e atualizando vocês com vídeos rápidos sobre o tema de política, visto que está chegando aí aquela época maravilhosa para algumas pessoas e infelizmente tem muita gente ainda que precisa se informar sobre isso. Eu resolvi atualizar aí o pessoal, tentar pelo menos, né, informar o máximo de pessoas possíveis sobre as opções que nós temos, sobre os bastidores da política, sobre quem é quem, em quem você deve votar. E, enfim, mas não é o tema desse vídeo agora. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para que você possa ter um pouco de conhecimento de quais são as minhas bases de pensamento, de fé, de jornada de vida, aquilo que eu acredito, visto que tudo se perdeu no meu outro canal, eu vou fazer de novo. E eu já estava de saco cheio de ficar postando somente essas partículas de vídeo. Então o vídeo pode ficar um pouquinho extenso, mas eu acredito que esse vídeo vai servir de referência sempre que surgir alguém me questionando ou tentar puxar o assunto, né? Que eu sou religioso, fanático religioso, que é gibi Bíblia, né? E aqueles argumentos maravilhosos que a gente se depara aí ao longo dessa jornada no YouTube. Então eu vou deixar bem claro aqui qual é a minha posição no que diz respeito à vida em si, esse glorioso dom e dádiva divina. E por essas palavras você já deve ter uma noção, quem já me conheceu antes sabe, né, quais são as minhas profissões, o que eu sustento aqui, sem titubear, sem ficar cocheando entre dois pensamentos. Óbvio que o meu manual de vida é a palavra de Deus. É esse livro que eu considero divino, inspirado por ele, para homens, sim, falhos aqui na terra, a quem ele escolheu na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia, para poder se revelar a toda a humanidade e através dessas pessoas ele pudesse, por meio da sua palavra, chegar ao conhecimento de todos os povos. É uma missão que até hoje ainda não foi cumprida, mas a palavra de Deus está aí, indestrutível, né? E é nessa palavra que hoje eu baseio a minha vida. Mas nem sempre foi assim. Eu, na verdade, vivi aí pelos meus sentidos, pelos meus prazeres, buscando satisfazer aí o meu egoísmo, né? Eu vivi aí também na prostituição, na bebedeira, praticando toda sorte de males, de pecados, de transgressões contra as leis e os mandamentos divinos, e a espada da lei repousava sobre a minha vida, e a qualquer momento eu poderia perder a minha vida na prática do pecado, porque a própria palavra deixa claro que o salário do pecado é a morte, ou aquilo que você recebe de paga por cometer pecado e andar nessas transgressões contra a lei divina é a morte. Então Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, aprove a ele generosamente, não que eu merecesse de modo algum, visto que eu era um pecador, visto que eu era um transgressor da sua lei, ele se aproximou de mim. Eu creio também através de orações de quem orava por mim, de quem Deus colocou no coração para orar pela minha vida, e assim Deus foi se aproximando de mim de várias formas. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui, né? Mas Deus usou de metodologia divina aí, sobrenatural. Deus me deu uns sonhos, eu posso até chamar de pesadelos, relacionados ao fim dos dias nessa terra, de modo que eu sofria demais aqui. E eu acabei entendendo de uma forma bem impactante que Deus queria algo comigo. Então Deus começou a gerar situações, de forma que uma pessoa começou a pegar no meu pé, outra pregava para mim dali, e assim foram acontecendo situações onde Deus me livrava de certas situações embaraçosas, de risco, até mesmo de vida, e enfim,
Fui parar numa comunidade evangélica, protestante, chame como você quiser, da qual eu faço parte até hoje. Ali eu me converti em lágrimas aos pés do Senhor, porque eu senti a sua presença realmente, bem diferente do que antes eu presenciava ou eu percebia quando passava na frente de um templo ou de uma igreja, até porque eu era um zombador da fé cristã. Eu zombei muito dos cristãos, né, no seu barulho de adoração ali, e naquele instante eu estava inserido ali dentro e Deus me impactou de uma forma inegável, de forma que eu acabei ouvindo a pregação do Evangelho, e como diz a própria palavra em Hebreus, ela penetrou até as juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, quando eu atentei e ouvi com fé aquela palavra. Com a alma já cansada, bem sofrido, eu ouvi a palavra de Deus de uma forma bem diferente naquele dia, e eu fui impactado, e eu aceitei a Jesus Cristo sem nenhuma forma de pressão, espontaneamente, entendendo a minha necessidade como pecador de arrependimento e de se achegar a Deus, buscando uma nova vida. A partir daí eu já tenho a minha primeira percepção do que é a minha existência na Terra, e a partir daí eu começo a entender o que Deus queria de mim pelo entendimento da sua palavra. Então aí está uma das provas e evidências pelas quais eu defendo ardentemente a palavra de Deus como minha regra de fé e prática, porque eu vivi, eu testemunhei, sendo outrora um zombador, hoje eu tenho experiência vasta com o poder dessa palavra desde a minha conversão no ano de 1999, e de lá para cá nunca abandonei o Senhor Jesus, nunca deixei a sua palavra, e como um falho pecador que eu sou e cheio de limites, eu continuo insistindo, persistindo até a sua volta. Além desse testemunho glorioso de vida, eu posso citar aqui o testemunho histórico que autentica a palavra de Deus, que são os povos historicamente comprovados que estão citados nesse livro milenar, né, os povos que ali interagiram de alguma forma na história de Israel, ou não. Lembrando que a Bíblia Sagrada em si, ela é um livro espiritual, primeiramente. Então, para você crer em muitos pontos que ali está registrado, tá, que a história não corrobora, a arqueologia não corrobora, a geografia não corrobora, você tem que aceitar pela fé. E a palavra de Deus é isso, tá? E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para os críticos da inspiração da Escritura, ou que tentam falar que a história do jardim é ficção, é mitologia, né, de Adão e Eva lá, do caos da serpente, né, que Lúcifer incorporou na serpente, que é a forma como creio na palavra de Deus que aconteceu, enfim, são os críticos, né, os céticos que tentam desacreditar a palavra de Deus quando existem pontos que não há como você comprovar historicamente. Mas, por outro lado, nós temos muitas e muitas evidências, tá, de povos aí que são até hoje existentes, como o Egito, por exemplo. Existem povos que existem até os dias de hoje, a Síria, e outros que tiveram ali um confronto ou um contato com o povo da Bíblia, que é o povo de Israel. E existem cidades e mais cidades dos povos que foram destruídos, muitos deles até pelas próprias profecias divinas, que são encontrados até hoje as ruínas dessas cidades, desses povos, documentos históricos, artefatos arqueológicos e assim por diante. Eu citei aqui sobre a profecia relacionada a esses povos, mas óbvio que tem profecias que já se cumpriram dentro da própria Escritura, que você pode conferir lá dentro. Ela teve um tempo em que ela foi proferida e depois foi cumprida. Tem as profecias que estão em cumprimento e existem ainda profecias que se cumprirão. Então a palavra de Deus, ela é autenticada pela própria história, pelos fatos históricos. Eu poderia falar aqui de todas as profecias relacionadas unicamente ao povo de Israel, que se cumpriram até hoje. E se falando de história, nós podemos citar aí o evento mais maravilhoso que aconteceu, que foi o nascimento do Cristo, por meio de uma virgem, que mudou a nossa forma de contar os dias até hoje. Enquanto eu vou falando aqui, vai estar rolando uns textos na tela aí, eu vou estar colocando, para você conferir algumas referências bíblicas aí para reforçar a sua compreensão do que eu estou falando. Outro fator que autentica a palavra de Deus, que eu acredito
piamente ser divinamente inspirada são os achados arqueológicos, como eu já citei anteriormente. Existem muitas e muitas evidências, muitas provas que confirmam aquilo que eu já citei anteriormente, tanto quanto fatos ligados ao Novo Testamento, sobre a vida de Cristo, dos apóstolos. Então a Bíblia ela tem uma ampla gama de produtos, de achados, de artefatos, enfim, que comprovam usos, costumes, muitas coisas que ocorreram nas suas histórias. E aqui é como eu disse, a questão de você saber separar ou unir, conforme a ocasião, a fé e as evidências é justamente questão de inteligência, sensatez e, primeiramente, a fé, como eu já disse anteriormente. A palavra de Deus em si, partindo de Deus, ela é um livro primeiramente espiritual. Não é por isso que ele deva ser considerado um livro mitológico, como as histórias fabulosas e impressionantes, cheias de exageros e da criatividade humana que temos de outros povos por aí. O testemunho sobrenatural também não pode ser descartado. Já disse aqui o meu testemunho bem resumidamente. Agora imagine o testemunho desde o primeiro homem, que foi Adão, que foi criado, até todas as pessoas que vivenciaram uma experiência sobrenatural com Deus. Imagine você sentando para ouvir cada ser humano que teve uma experiência espiritual com Deus diretamente, como foi o caso de Adão, de Abraão, que ouviu, né, a voz de Deus falar com ele nitidamente e saiu ali num chamado que Deus fez especificamente para ele, tanto quanto aqueles que hoje têm contato com essa palavra de Deus e eles têm as suas vidas transformadas e restauradas, impactadas de uma forma profunda, como eu. Talvez você que está assistindo o vídeo seja mais uma testemunha viva do poder dessa palavra. Jamais eu deixaria de descartar o próprio testemunho de Deus, o Deus da verdade, o Deus invisível. É conveniente que ele é o Deus invisível. Esse é um dos argumentos que a galera tenta usar para desqualificar, né, tanto Deus quanto a sua palavra, pelo fato dele ser invisível e os nossos olhos carnais não poder vê-lo. Mas sabemos que existem muitas outras coisas, mesmo no mundo material, que é invisível aos nossos olhos e nós não deixamos de acreditar nelas. Então, enfim, é toda uma jogadinha filosófica para tentar desqualificar tanto Deus quanto a palavra de Deus como verdadeira e genuína. Então o próprio Deus, ele autentica a sua palavra, e sendo ele a fonte de toda a verdade, obviamente que para mim já basta e para todo aquele que nele crê. E quem não crê, paciência. Vamos orando e esperando que um dia você tenha a experiência que não só precise, como vai fazer toda a diferença na sua vida, que talvez esteja de mal a pior. Já falei aqui sobre Israel, mas posso citar também a igreja, que são dois povos, obviamente que um dissidente do outro, conforme o próprio plano de Deus, que é atestado por Paulo, e ambos os povos tinham a missão de apresentar esse Deus aos povos pagãos, ou aqueles que não conhecem a fé em Deus, a sua palavra, a sua revelação, qual é a vontade dele para a humanidade. Então esses povos existem até hoje, são preservados e guardados por Deus, embora sofreram todo tipo de perseguição, foram mortos, foram destruídos, foram jogados na arena, foram dispersos, né? Mas esse povo permanece até hoje, crendo nesse Deus, sustentando a sua verdade, mantiveram o legado da palavra que ele revelou a eles. Em se falando de Israel, a igreja hoje dá continuidade a essa missão, e nós estamos até hoje pregando que Deus é verdadeiro, porque tivemos essa experiência e Cristo é o Salvador dos homens. E nós ajudamos a manter também esse legado da palavra de Deus, subsistindo a toda perseguição, toda destruição de Bíblias que já tentaram. Enfim, estamos aí porque Deus mesmo diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus. E estamos perseverando até hoje segundo a sua própria vontade. Então, para encerrar esse vídeo, ficou um pouquinho extenso, a Bíblia, a palavra, a revelação divina
chame como você bem entender. É a minha regra de fé e prática. E não digo isso como alguns dizem por aí, que se contradizem o tempo todo. O camarada quer usar a escritura, outrora ele quer usar outra fonte contraditória à escritura. O camarada ele fala uma coisa, mas no dia a dia dele é outra coisa. E enfim, quer fazer uma mistureba, quer usar a palavra de Deus para sustentar mitologias, quer usar a palavra de Deus para sustentar mentiras, e Deus não se agrada disso. Não, a Bíblia é minha regra de fé e prática no que diz respeito a me conduzir através dela. Já disse que eu sou uma pessoa falha, eu posso errar, eu posso cometer delitos ainda, porque a minha natureza é essa, é uma natureza adâmica ainda, mas sendo moldada pela palavra de Deus, e eu persisto, como disse o próprio Senhor Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. E é isso que eu estou fazendo, perseverando, observando a sua palavra, servindo do meu jeito fraco, falho às vezes, mas buscando melhoras. Então esta é a palavra de Deus, a inerrante, infalível, irrefutável palavra de Deus. De repente tem alguns aí que acham que podem refutar a palavra de Deus, mas toda vez que a gente para conferir, é um fiasco. O camarada não tem nenhum curso básico em teologia e ele se acha num nível de refutar a palavra de Deus através de um texto que ele interpretou a bel prazer. Então essa é a palavra descida dos céus. Então Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós, com você, aproveitando aqui para fazer aquela pregação do Evangelho. E é necessário que você creia na palavra de Deus, que ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer por mim e por você, para que nós fôssemos livres da sentença da espada da lei e da morte eterna. Então Deus quer viver em comunhão conosco o tempo todo, e o segredo está no manual do ser humano, que é a Bíblia Sagrada. Quer se conduzir bem, quer prosperar em toda maneira, aqui não pense só em dinheiro, prosperidade não é só dinheiro, quer mudar de vida, quer se livrar desse vazio dentro da sua alma, quer realmente ser um legítimo pregador da palavra da verdade, atente para a palavra de Deus, creia nela, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você é de Deus, se você é da verdade, como você bem tenta ostentar, ouça a palavra de Deus. Eu vou estar citando ela aqui o tempo todo, tá? Vou estar citando muito mais até do que antes. E também vou estar usando bastante aí alguns estudos, pesquisas do blog Verdade Urgente. E para não deixar esse vídeo mais extenso ainda, peço que você se inscreva no canal Verdade Urgente. Estamos recomeçando e a todo vapor, como vocês bem puderam perceber. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe o seu like aqui se você gostou do vídeo. Deixe o seu dislike, embora ele não vai aparecer, mas pelo menos você desconta aquela indignação por não aceitar o conteúdo, quem sabe, espero que não, né? E convide mais pessoas para conhecer o nosso canal, tá bom? Compartilhe nos grupos aí e nos ajude a divulgar essas verdades. E no demais, até a próxima.